Esse nome poderoso, Ele está aqui, e Ele está ouvindo a razão do seu motivo de oração. Por isso eu queria que você sentasse, eu queria que você pensasse sobre o que você vai orar agora, que você pudesse apresentar a Jesus esse nome que está acima de todo nome, esse nome que tem todo o poder. Mas eu queria que você dissesse para a pessoa que está do seu lado pelo que ou por quem você vai orar agora. Então olha aí para a pessoa, tem uma visitante no nosso meio, está sozinha ali, né? Mas chega para ela e pergunta, sobre o que você vai orar agora? Eu queria que cada um de nós pudesse escolher um motivo de oração e declarar esse nome, esse motivo, pelo que você quer orar agora. Qual o motivo de oração que você quer apresentar ao Senhor nessa noite, nesse momento? E você que está em casa também, declare qual o motivo de oração que você quer que esse nome poderoso possa ouvir agora. Pai querido, em nome de Jesus, muitos motivos são compartilhados nesta hora, muitos nomes são lembrados nesta hora. Eu me lembro, ó Deus, da Rebeca. Visita a Rebeca em nome de Jesus. Abençoe a irmã Jandira, a Sueli, abençoe a Mônica, o Nivaldo, o Nilton. Abençoe, ó Deus, a Tati, o Vinícius. Abençoe a Joama, sua família, a mãe da Joama. Abençoe, ó Deus, todos os enfermos que nesta hora são lembrados e são apresentados a Ti. Nós cremos que o Teu nome tem todo o poder. Por isso eu te peço, visita cada situação, cada circunstância, cada nome, cada pessoa mencionada agora. Quero pedir, Pai, que cada pessoa que está aqui neste ambiente experimente a presença poderosa do Senhor em suas vidas. As pessoas que estão em casa, experimentem a presença do Senhor em suas vidas. Quero pedir que o Senhor console, ó Deus, os corações enlutados. Console, ó Deus, aqueles corações que estão sem esperança. Quero pedir, Pai, que assim como nós cantamos, o nome de Jesus é poderoso, que o Senhor dispense o Teu poder sobre a vida do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar a nossa jornada sobre como obter um coração ensinável. Quem não veio pela manhã precisa assistir o culto dessa manhã. Nesta manhã nós falamos exatamente como ter um coração ensinável, e eu falava que o coração ensinável deve ser o alvo de todas as pessoas. Se você não quer ter um coração ensinável, você vai orar para Deus quebrantar seu coração, porque você precisa ter um coração ensinável. O coração ensinável faz com que a gente se abra para o projeto de Deus, para a nossa vida, para o nosso viver. Uma pessoa ensinável é uma pessoa assertiva, melhorada. A pessoa autossuficiente, ninguém gosta de ficar do lado de alguém autossuficiente. Ninguém gosta. Deixa comigo, pastor, que isso eu resolvo. A Bíblia diz que a soberba precede a queda, precede a ruína. Então, o indivíduo soberbo, altivo, que não está aberto a aprender, que acha que já sabe demais, que acha que é suficiente demais, ele geralmente passa por um tratamento de Deus. O apóstolo Paulo, a gente gosta muito dele. O apóstolo Paulo é tido em alguns grupos religiosos como São Paulo. São Paulo é um santo homem de Deus depois que Deus quebrou o coração dele. Depois que Deus humilhou, depois que Deus trabalhou. E o que está ficando melhor, porque Deus tem trabalhado.
tem quebrado, tem mexido. E se você não tem um coração ensinável, começa hoje, dizendo: Deus, dá-me um coração igual ao teu, um coração disposto a obedecer, a aprender. Hoje pela manhã falamos que para se ter um coração ensinável é preciso aprender a agradecer. Quem não sabe agradecer, não sabe viver. E nós vimos que servindo uns aos outros em amor e em humildade, sabendo que o mais difícil já foi feito por Jesus na cruz, nós vamos ter um coração agradecido quando a gente aprende a gratidão servindo uns aos outros, orando uns com os outros e uns pelos outros, como fizemos agora, crendo que esse nome poderoso é cura. Quando a gente ama as pessoas, eu achei legal hoje pela manhã, 3 pessoas mandaram mensagem querendo socorrer ou render a Joama para ela vir no culto. Foi muito lindo isso, foi maravilhoso. Pastor, eu já falei para a Joama, eu me coloquei à disposição. Pastor, eu estou à disposição para ela ir cuidar da mãe dela. Eu achei isso maravilhoso, porque isso é demonstração de amor. E quando nós demonstramos amor, nós crescemos. Agora à noite, nós vamos falar que para se ter um coração ensinável, além de aprender a agradecer, precisamos aprender pelo sofrimento. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de sofrer, mas o sofrimento produz em nós crescimento e produz em nós um coração ensinável. Eu queria muito que você pudesse ler a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, nesses domingos que estaremos pregando sobre esse tema, fazendo a leitura nessa perspectiva: como eu posso ter um coração ensinável a partir da leitura da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Você pode ler 1 vez, 2 vezes, 10 vezes, não tem problema. Versículo 20 do capítulo 1 diz: minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre os 2 desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Ciente disso, estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que a fé traz. E quando eu voltar, quando eu voltar, terão ainda mais motivos para se orgulhar em Cristo Jesus, pelo que Ele tem feito por meu intermédio. O mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir a seu respeito, saberei que estão firmes, unidos em um só espírito e em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Não se deixem intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Isso é um sinal de Deus, de que eles serão destruídos e vocês serão salvos. Pois vocês receberam o privilégio, não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Estamos juntos nessa luta. Vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado e sabem
que elas ainda não terminaram. Gente, eu fico emocionado de ler essa passagem, tendo em mente um indivíduo altamente qualificado, bem posicionado na sociedade, um indivíduo que não cometeu nenhum crime, que não desrespeitou nenhuma lei, que está preso, detido em um cárcere, porque ajudou uma jovem e foi punido por isso. E ele diz: olha, vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado e sabem que elas ainda não terminaram. Olha, eu penso que a gente vive um momento tão gostoso na sociedade brasileira, nesses últimos 20 anos, porque houve um crescimento econômico, porque nós conseguimos vencer, conseguimos criar, conseguimos emprego, formação, trabalho. Não nos falta nada do ponto de vista material. É tão gostoso viver nesse tempo. Recursos médicos, educacionais. Quem viveu na década de 60 e 70 sabe como era difícil naquela época. E aí a gente às vezes perde de vista o que é a vida cristã, e a gente acha que a vida cristã é beneficiar o nosso viver aqui. A gente pensa que a vida cristã é se dar bem em tudo. A gente pensa que a vida cristã é receber de Deus o decreto de que nada de mal vai nos acontecer, que a nossa vida vai de vento e popa, e quando de repente alguma coisa não positiva nos acontece, nós nos ferimos tanto, nos machucamos tanto, muitas vezes nos revoltamos tanto. Paulo está preso por causa do Evangelho. Agora, gente, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Viver nesse mundo, curtindo essa vida, e não crer no Evangelho é condenação eterna. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vamos dizer juntos, isso é parte de um versículo, vamos dizer todos juntos? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu acho que a gente pode fazer mais bonito. Não conseguimos fazer mais bonitos? Vamos lá? Todos juntos? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é mais importante do que a nossa liberdade. Paulo está preso, mas o Evangelho está solto. O Evangelho está livre. O Evangelho é mais importante do que a vida de um indivíduo. Paulo foca a sua atenção não em si mesmo, mas na proclamação do Evangelho. Todo esse parágrafo que lemos gira em torno não de Paulo, não de suas cadeias, não de seus críticos, mas esse parágrafo que lemos gira em torno do Evangelho. O que Paulo está nos ensinando é que não importam as circunstâncias, desde que o Evangelho seja vivido pelos cristãos, desde que o Evangelho seja vivido por você, por mim, desde que o Evangelho seja vivido e anunciado. Mas me parece que há um desvio hoje nas igrejas. Não se vive o Evangelho, não se anuncia
o Evangelho. Não importa se Paulo vive ou morre, lemos aqui. Olha, eu prefiro morrer, mas para mim não importa viver ou morrer. Mas eu sei que vou viver por causa de vocês. O que importa é que Cristo seja engrandecido, seja na sua vida ou na sua morte. Gente, é tão bom quando a gente vive o Evangelho de tal maneira que vidas sejam salvas pelo nosso testemunho. O Evangelho é o maior presente de Deus para a humanidade. O Evangelho é o maior presente de Deus para você, para a sua vida. Talvez hoje você precise de um milagre de Deus. Você está passando por uma crise financeira, você precisa de um milagre na sua conta corrente. Que entre na sua conta corrente amanhã um valor exatamente do que você precisa para pagar aquela conta. Receba. Talvez o milagre que você precisa é a cura da enfermidade de um ente querido que você ama tanto, que está sofrendo. As enfermidades emocionais têm abatido tanta gente. Eu quero a cura da depressão, eu quero a libertação, eu quero um milagre no meu organismo. E se Deus fizer esse milagre que você precisa, glória a Deus, louvado seja Deus. Mas, mais importante do que o milagre físico que a gente vive aqui, é o Evangelho, que garante nosso nome no livro da vida. Nosso coração, ele é enganoso. A gente acha que Deus só é Deus se satisfizer minha necessidade imediata. E quando a gente tem um coração ensinável, nós começamos a perceber que as coisas que mais importam não tem nada a ver com aquilo que nós mais queremos. As coisas mais importantes não são aquelas que a gente mais quer. As coisas mais importantes são aquelas que Deus nos dá. Eu gravei um devocional um dia desse e achei muito lindo a ideia de que a gente não contempla um pôr do sol com pressa. A gente não olha a beleza de um jardim. Eu estava vendo o nosso jardim aí na frente. Que jardim lindo! Eu ia gravar um vídeo mostrando, mas aí eu estava entrando, geralmente eu entro ali ligeiro, nem olho o jardim. Essa semana cheguei aqui, sexta-feira, olhei o jardim, parei para olhar. Não se contempla a beleza de um jardim com pressa. Mas ninguém pede a Deus a oportunidade de ver um pôr do sol. Lá em João Pessoa tem o melhor pôr do sol do mundo. Coisa linda. Já fui lá 2 vezes. O melhor pôr do sol do mundo. Um barco sai assim no mar, tocando o bolero de Ravel. Coisa chique, Marcão. Eu vou ver se recupero uma filmagem e botar no meu Instagram para vocês verem. E quem não me curte, quem não me acompanha, passar a me acompanhar. Mas o bolero de Ravel, enquanto a gente escuta o bolero de Ravel, aquele barco no meio do mar ali, o sol vai se pondo e aquilo dura exatamente 3 minutos. Junta gente do Brasil e do mundo inteiro. As coisas mais importantes de nossa vida quase sempre não são aquelas pelas quais nós oramos, pelas quais nós queremos que Deus faça uma intervenção sobrenatural. As coisas mais importantes da nossa vida, Deus nos faz de graça, de bondade. E a gente às vezes se perde nisso. Paulo define o Evangelho de 3 formas. O Evangelho é a boa nova para a humanidade. Quero que saiba, irmãos, que tudo que me aconteceu tem ajudado a propagar o Evangelho, as boas novas.
O Evangelho é a proclamação da palavra de Deus. E por causa da minha prisão, a maioria dos irmãos daquele ou daqui, dessa prisão, se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação, sem medo. A palavra de Deus, ela é inspirada, ela é inerrante, ela é infalível, ela é suficiente. Não há erros na palavra de Deus, pois seu autor não falha. Deus é o autor da palavra, ele não falha. Não há necessidade de acrescentar mais nada à palavra de Deus, pois ela é suficiente. Mas se o Evangelho não fizer parte da sua vida, você não vai entender isso. Por isso que alguns querem corrigir a palavra. Porque não consegue fazer o milagre que só o poder de Deus faz. O Evangelho é a revelação da pessoa de Jesus Cristo, o Deus vivo. O Evangelho é a boa nova acerca de uma pessoa, Jesus. É o conteúdo do Evangelho. Quando nós falamos o Evangelho é o poder de Deus, Jesus é o poder de Deus na sua vida. Não tem outra coisa mais poderosa do que Jesus na sua vida, no seu viver. Paulo nos ensina a aprender pelo sofrimento. De que maneira? Olhando para o passado com discernimento. Eu tenho 58 anos de idade. Estou vivendo o melhor dos tempos. 58, sou vivido o suficiente para olhar, para discernir, para perceber, para escolher, para pensar, para falar, para decidir. Eu olho para o meu passado e encontro uma história. Mas eu preciso discernir o meu passado. Versículo 12, Paulo diz assim: quero que saibam, irmãos, que tudo que me aconteceu. O que é esse tudo que me aconteceu? Tudo que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. E eu olho para a história de alguns de vocês aqui, que eu conheço bem. Essa é a vantagem de pastorear um grupo por 26 anos. Eu conheço a história de boa parte de vocês, sei o que tudo aconteceu com você. Eu sei pelo que você passou, pelo que você viveu. E aqueles momentos difíceis que foram terríveis e que nós estávamos juntos em família, em igreja. Tudo o que me aconteceu, Paulo nos remete a olhar para o nosso passado, discernindo algumas coisas. Paulo não vê o seu sofrimento com autopiedade. Porque eu perdi, pastor, naquele dia. Eu sei, querida, que você perdeu. Mas não olhe para o seu passado com peninha de você. Paulo nos mostra que o sofrimento que ele viveu, Paulo estava preso, algemado, impedido de viajar. Coisa que Paulo mais gostava era de viajar e visitar as igrejas e de abrir novos campos, mas ao escrever para a igreja de Filipos, ele não enfatiza o seu sofrimento, mas ele diz assim: olha, o progresso do Evangelho, que é o poder de Deus, isso sim vale a pena. A palavra de Deus é mais importante do que o indivíduo. O vaso é de barro, mas o conteúdo que tem no vaso é precioso. O que importa não é o bem-estar da pessoa, mas o avanço do Evangelho. Quando está muito quente assim, eu ponho um blazer, de propósito, só para dizer para você que se eu que estou em atividade, suando como cuscuz, não estou reclamando. Você que está sentadinho aí com o seu leque, não pode reclamar.
Eu estava cantando aqui, eu me lembrando, eu viajo o Brasil todo, gente, eu viajo lugares quentes. Naqueles lugares quentes, o pessoal é obrigado a usar paletó, terno e gravata. E não tem janelões desse tamanho não, hein? Alguns templos grandes não tem nada disso. E eu lá de terno e gravata, suando como estou agora. Alguém disse, pastor, está sofrendo? Estou nada, estou curtindo esse momento. Porque o que importa não é o meu bem-estar, o que importa é que o poder de Deus possa fazer diferença na sua vida. E alguns de nós nos perdemos querendo o bem-estar. Paulo faz uma leitura do passado pela ótica da soberania de Deus. O que me aconteceu foi vontade de Deus. Paulo havia passado por muitas lutas até chegar em Roma. Ele foi perseguido, açoitado, preso. Mas em momento algum, Paulo perdeu de vista a direção da soberania de Deus. Ele não considerou seus sofrimentos como fruto do acaso, uma fatalidade, um naufrágio, uma picada de uma cobra. Ele não acreditava em casualidade, Paulo não acreditava em determinismo. Ele não considerou seus sofrimentos meramente como perseguição dos homens. Fulano não gosta de mim, está me perseguindo. Ele foi certamente perseguido, odiado, caluniado, açoitado, enclausurado, mas jamais viu seus adversários como agentes autônomos. Ele reconhece que existe um Deus, que Deus olha para ele com um olhar diferente. E se isso está me acontecendo, Deus tem um propósito nisso. Ele sempre olhou para os acontecimentos na perspectiva da soberania e do propósito de Deus. Eu e você precisamos olhar para as coisas negativas do nosso passado com essa perspectiva. Ele não considerou seus sofrimentos como expressão da fúria do inimigo. Tem muitos púlpitos que hoje dão um lugar para o inimigo e colocam o inimigo em alta. É porque o inimigo não nos deixou fazer, o inimigo é ruim, atrapalha a obra de Deus. Paulo nunca jogou nas costas do inimigo responsabilidade pelo que lhe aconteceu. Ele acreditava na soberania de Deus. Embora Satanás tenha intentado contra ele, jamais Paulo considerou como agente do seu sofrimento Satanás. E a gente que conhece a Bíblia, a gente sabe disso. O livro de Jó, que é um livro que nos ensina a enfrentar os sofrimentos, é Deus que mostra a Jó para Satanás. De onde vem Satanás de rodear a terra? Viste meu servo Jó? Homem íntegro e temente a mim não há na face da terra como Jó. Aí Satanás diz assim, mas também Deus, o Senhor dá tudo para ele? O camarada tem tudo, tem uma família bonita, é até avô, tem netos lindos. É rico, tem propriedade, tem tudo. Deixa eu tocar nele para ver se ele continua adorando e temendo ao Senhor. E aí vai ler lá o livro de Jó. Perde tudo. Perde filho, perde nora, perde neto, perde todos os rebanhos, perde todos os celeiros. Aí Deus diz, viste meu servo Jó, homem íntegro, temente a mim, não tem na face da terra também, Senhor. Ele tem saúde. E tem muita gente assim, olha, tendo saúde, o resto a gente resolve. Aí Deus diz, então toque na saúde dele, só não lhe tire a vida. E ainda assim, ele continuou temendo ao Senhor. O sofrimento que a gente viveu, que a gente passou, as perdas que a gente acumulou, as frustrações, tudo que nos aconteceu, estava debaixo do poder e da proteção e da soberania de Deus.
Quem estava no comando da agenda não era o inimigo, mas Deus. Quem determina o rumo dos acontecimentos é Deus. Paulo via os acontecimentos como um plano sábio de Deus para o cumprimento de um propósito glorioso, qual seja o propósito da proclamação do Evangelho. Paulo olha para o passado e vê um propósito divino em tudo o que lhe aconteceu. Quando eu vim para Curitiba, eu vim frustrado, decepcionado, revoltado. Eu saí de Recife para cá porque eu fui expulso do seminário. Injustiçado. Recife perdeu o sentido para mim. Aí eu vim para cá. Cheguei aqui, fui morar em uma casa onde não tinha colchão. Eu dormi no colchão no chão. Não tinha fogão, geladeira. Sozinho, numa casa grande, lá no alto da 15, dormindo no colchão no chão. Hoje eu olho para isso aqui e digo, como foi tão bom esse momento da minha vida. Foi maravilhoso, gente. Hoje eu estou aqui, meus pais estão aqui, meus irmãos estão aqui, minhas cunhadas estão aqui, meus sobrinhos estão aqui. Aquilo que parecia ser terrível virou uma bênção. E aí eu comecei a pregar no Brasil todo um sermão. O meu passado me condena, porém não me define. E até nisso, o que Deus fez em Recife, no seminário, que me expulsou, e eu, como hoje presidente daquele seminário, o que Deus está fazendo ali é algo milagroso. O pessoal está amando que nós estamos sendo instrumento nas mãos de Deus para equacionar aquela instituição, e eu fui expulso dela. Olha, que maravilha, olhar para o passado nessa perspectiva que há um propósito divino em tudo que nos aconteceu. Gente, olha, Paulo foi perseguido em Damasco. Paulo foi rejeitado em Jerusalém. Quando chegou em Jerusalém, os apóstolos não confiaram nele. Paulo sentiu a dor da rejeição. Gente, não tem nada pior do que ser rejeitado. Você já foi rejeitado alguma vez? A primeira namorada que eu tive, menina linda, bonita, olhei para aquela menina, me apaixonei. E aí, fui conversar com ela, ela morava no interior de Pernambuco. Quando fui falar namoro a ela, adolescentes, pergunta aos seus pais o que é falar namoro a alguém. Eles vão te explicar. Fui falar namoro àquela menina, ela disse, não dá certo não. E eu falei, por que não? Eu moro em, esqueci o nome, e você mora em Recife. Não dá certo. Eu falei, dá certo. Você é bonita, você é linda. Vai dar certo só porque você é linda, é bonita. A gente acertou, marcou o namoro, e naquela época a gente acertava o namoro, mas não beijava logo não, viu? Demorava um pouquinho, esse negócio era difícil, Renan. Hoje essa galera aí já conhece beijando, depois é que vai conversar em namoro. Aí marquei para ir visitá-la, no dia que eu fui visitá-la, no final de semana não pude ir. Fui uma semana depois, quando eu chego lá, eu fui rejeitado. Quando eu cheguei, eu disse, então, Ilquias, eu te falei, namorar à distância não vai dar certo, não. Então está acabado o que nem começou. Você dá risada? Eu viajei 3 horas de Recife para aquele lugar, gastei um dinheiro, fui para lá na sexta-feira na expectativa de ficar ali, conhecê-la, conhecer a família dela, ficar com ela até segunda-feira quando voltasse. Quando eu chego na sexta-feira, fui rejeitado. E agora? Eu vou embora? Não podia, porque eu fui com o pastor que me levou, tem que esperar até segunda-feira. Rapaz, a igreja cheia, quem é que era o namorado de fulana? É aquele ali.
Não tem nada pior do que a rejeição, ninguém gosta de ser rejeitado. Paulo foi rejeitado em Jerusalém. A aceitação é uma necessidade básica da vida humana. Ninguém pode viver saudavelmente sem amor, sem aceitação. Foi então que Deus começa a trabalhar na vida dele. Apareceu Barnabé, o filho da consolação, para acolher Paulo, para abraçar Paulo, para valorizá-lo. Ele foi dispensado do campo pelo próprio Deus. Você já foi demitido de um trabalho que você gostava? Gente, que sensação ruim ser demitido. Um dos trabalhos que eu tive que eu mais amei foi ser caixa de banco. Como eu gostava de ser caixa de banco. E um dia me chamam no RH e me dispensam. Que sensação ruim. Mas hoje eu estou fazendo a obra de Deus, estou cumprindo a ordem de Deus, e Deus me chama e me dispensa. Aconteceu com Paulo. Foi dispensado do campo pelo próprio Deus. Atos 22. No auge do seu trabalho, Deus mesmo aparece a ele em sonho e o dispensa. Deus manda arrumar as malas e voltar para Jerusalém. Paulo não entendeu e começa a discutir com Deus, como muitas vezes nós fazemos quando uma coisa nos acontece que a gente não compreende. A gente começa a perguntar: por que, Senhor? Para Paulo, Deus estava cometendo um erro estratégico, tirando-o de cena. Deus, porém, não muda. É Paulo que precisa mudar e mudar-se, voltar para Jerusalém. Paulo foi esquecido em Tarso. Capítulo 9 de Atos. Gente, não tem nada pior do que alguém esquecer da gente. Você precisa de uma coisa importante, alguém fica aí que eu já falo com você. E você fica lá e depois de 3 horas, você ainda está aqui? Sim, você não pediu para eu ficar? Eu esqueci. Que sensação horrível. E Paulo foi esquecido em Tarso. Paulo ficou cerca de 10 anos na sua cidade, sem nenhuma projeção, fora dos holofotes, atrás das cortinas. Um homem altamente qualificado, largado. O que Deus está fazendo? Deus está esvaziando todas as suas pretensões. Golpeia seu orgulho. Deus põe um machado na raiz dos sonhos e dos projetos mais encantadores de Paulo. E você talvez tenha vivido algumas frustrações e não entende isso. E você então olha para essas circunstâncias e não entende o que Deus está fazendo. Paulo foi colocado na sombra de outro líder. Gente, isso aqui é fantástico. Atos 13. Convocado por Barnabé para estar em Antioquia da Síria, reinicia o seu ministério depois de um ano de intenso trabalho. O Espírito diz: separe-me a Barnabé e Paulo. Não é separe-me Paulo e Barnabé. Gente, vocês que vivem na sombra de outra pessoa, não sabem como é constrangedor. Os escolhidos são Barnabé e Saulo. E quem já foi segundo alguma vez sabe o que é isso. Quem já ficou na sombra de outra pessoa sabe o que é isso. Quem já foi reserva de algum titular sabe o que é isso. Antes de ser um grande líder, Paulo precisou aprender a ser submisso. Um coração ensinável começa com submissão. É você estar embaixo da missão de alguém. Ontem tivemos uma reunião linda da liderança. E o povo lindo ali, submisso, passou o dia inteiro ali, coisa maravilhosa. Paulo foi apedrejado, arrastado como morto pela cidade de Listra, capítulo 14 de Atos. Ele foi barrado por Deus no seu projeto, Atos 16, Deus o impediu. Paulo teve que abrir mão da sua vontade para abraçar a vontade de Deus. Paulo foi preso, açoitado com varas em Filipos,
nesta cidade que ele agora escreve essa carta. Ele foi escorraçado de Tessalônica e de Bereia. Ele foi chamado de tagarela em Atenas. Você sabe o que significa? Atenas tinha um areópago, uma cidade onde tinha ali o areópago, onde os filósofos discursavam. E as pessoas olharam para Paulo e chamaram ele de tagarela, conversador, conversa fiada. Ele é chamado de impostor em Corinto, na capital da cultura, das artes, da filosofia. Paulo é chamado de tagarela, de agitador. Agora eu olho para tudo isso que Paulo sofreu e penso assim, é um homem de aço. Suporta açoites, cadeias, frio, desertos, fome, perigos, naufrágios, ameaça. Ele é preso em Jerusalém, acusado em Cesareia. Ele enfrenta um naufrágio na viagem para Roma, Atos 27. Deus queria ele em Roma. Deus se mostrou e disse, eu quero você em Roma. É de se esperar que onde Deus nos quer, Ele vai nos proteger. Deus vai cuidar de nós, mas aí no meio da viagem, o navio naufraga, parecendo que Deus não está com ele. Quando eles chegam num lugar seguro, acendem um fogo, a Bíblia diz que uma serpente enrola no braço dele, ele é picado por uma serpente. E ele então é acusado pelas pessoas, esse é um pecador, o navio afundou por causa dele, por isso agora ele vai morrer, porque a serpente picou os seus braços. Atos 28. A única pessoa atacada por uma víbora peçonhenta foi Paulo. E aí, os maltazes apressadamente fizeram um juízo errado, chamando de assassino. Parecia que tudo estava dando errado por causa de Paulo. E disseram assim, ele vai morrer. Naquela época não tinha choro antiofídico. Eu falei o quê? Receba uma mordida de cobra se você não chora. Chora. Não tinha soro antiofídico. Mas aí não acontece nada com ele. Aí ele é endeusado. O cara foi condenado, julgado, ia morrer. Como não morreu? É um Deus. Essa é uma história linda de Atos 28, veja lá. Paulo olha para o seu passado, Paulo olha para o seu sofrimento com a abertura de novos caminhos. Eu preciso enxergar o meu passado, discernindo que nem tudo que me aconteceu me destruiu, foi para me jogar no chão. E nós fortalecemos quando a gente vence tribulações. Spurgeon é um dos mais conhecidos pregadores do século XIX. Ele casou com uma mulher chamada Susana. E ele, recém-casado, a sua mulher enfrentou uma enfermidade crônica. Parecia que o ministério daquela mulher perdeu o sentido. Ela agora só poderia orar pelo seu marido, porque ela estava enferma, não podia sair de casa. Mas Deus coloca no coração daquela mulher o desejo de compartilhar os livros de Spurgeon para os pastores que não tinham dinheiro para comprar. E aí começa um ministério maravilhoso que essa mulher desenvolveu por mais de 40 anos, mandando livros do seu marido para pastores, qualificando pastores, pregando, e ela dentro de casa. Às vezes, coisas da nossa vida, do nosso passado, nos assustam. A pergunta que eu faço a você nessa noite é: como é que você tem olhado para o seu passado? Você consegue reconhecer tudo que você tem vivido? Tudo que você tem passado? De que forma? Você olha para o seu passado com revolta, você olha para o seu passado se queixando, reclamando, você olha para o seu passado se sentindo injustiçado. Aprendemos a ter um coração ensinável quando a gente olha para a nossa história com um olhar sobre a soberania de Deus
discernindo as coisas do nosso passado. E aí a gente aprende com aquilo que sofremos. Qual foi a maior tristeza que você já viveu na sua vida? Qual foi a maior decepção que você já viveu na sua vida? Qual a maior frustração que você já viveu na sua vida? Olhe isso numa perspectiva da soberania de Deus. Deus tem um controle sobre tudo. Deus governa sobre tudo. Mude a disposição do seu coração e aprenda com a história negativa vivida no seu passado. Coração ensinável se manifesta a partir de um olhar para trás, discernindo e aprendendo. Vamos aprender pelo sofrimento, discernindo o que sofremos. Vamos aprender pelo sofrimento, olhando para o presente com alegria. Olhando para o momento que a gente está vivendo com alegria. Paulo viu sua prisão como uma oportunidade. O Eren Isby diz que o mesmo Deus que usou o bordão de Moisés, os jarros de Gideão, a funda de Davi, é o mesmo Deus que usa a prisão de Paulo. E em lugar de se queixar, Paulo consagrou a Deus o momento ruim que ele vive no presente. A perseguição jamais atrapalhou o cumprimento da vontade de Deus na vida de Paulo. Paulo olha com oportunidade. Oportunidade de quê? De crescimento, de cumprimento da vontade de Deus. As decepções que a gente vive nesse momento presente precisam ser olhadas como oportunidade de superação. Talvez eu contei um pouco da minha história, decepção, ter sido expulso, frustrado, cheguei aqui, de ter sido rejeitado. Olha, talvez hoje eu tenha condições de superar uma série de coisas que eu supero. O presente que hoje eu tenho que enfrentar, as calamidades, as dificuldades que eu enfrento hoje, só são possíveis porque me fortaleceu no passado. E Paulo joga isso com muita clareza. Ele diz, por exemplo, que ele queria pregar o evangelho, mas estava preso. Mas ele aproveitou para pregar a guarda pretoriana. Pregou o evangelho naquele lugar. Pregou o evangelho a todos os demais membros do palácio, porque estava preso. Paulo viveu de tal modo a estimular outros irmãos a falar com mais ousadia a palavra de Deus. Paulo estimula outras pessoas, e esse estímulo tem um alcance extraordinário. A igreja de Roma estava dividida, a divisão atrapalhava o crescimento, Paulo conseguiu atuar. A fonte do estímulo de Paulo era o Senhor Deus. Que estímulo Paulo tinha para enfrentar os problemas do presente? Fortalecendo-se no Senhor. A boa vontade de Deus por amor estava sobre ele, essa era a razão do estímulo. E o resultado do estímulo que Paulo apresenta é exatamente anunciar as grandezas de Deus. Paulo não azedou o coração por causa da competição dos críticos. E muitas vezes nós azedamos o coração quando a gente é criticado, quando a gente é reprovado, quando a gente é ridicularizado. Aí a gente fica magoado, com o coração afetado. E Paulo não deixou azedar o coração. O ensinamento no presente. Tem gente que gosta de jogar para baixo. Conhece alguém manipulador? O manipulador, ele sempre leva o outro a se sentir culpado. Não deu certo porque você não fez como eu te falei. Você sempre faz as coisas erradas. Você nunca aprende, você nunca
E essa pessoa gosta de manipular circunstâncias, negativando o outro. E o outro, então, se deixa azedar. Paulo nos ensina a não nos azedarmos. Nesse tempo de fake news, gente, é tão complicado o tempo que a gente vive. E a gente que está em evidência, é mais complicado ainda, porque a gente é criticado publicamente nas mídias sociais. Houve uma época aqui na igreja, recentemente, que entravam na nossa página para me criticar, me xingar. Eu estou pregando com muita alegria, tinha lá esse pastor, aí fazia um comentário negativo, porque o meu posicionamento foi diferente do posicionamento dele. Um dia eu queria mostrar um áudio para você, já mostrei para algumas pessoas, um áudio que eu sou xingado, sou chamado de bandido. O cara fala bem assim, o senhor é um bandido. E pode ficar brabo. Quando eu mostro esse áudio, as pessoas dizem, pastor, por que o senhor não processa esse cara? O senhor vai ganhar com facilidade. Mas eu não deixei azedar o meu coração. E o cara pensa que é meu amigo. Já me chamou para jantar na casa dele, depois disso aí. E eu acho que eu vou algum dia. Deixar ele comer primeiro. Pastor Nildo é esperto. Me chamou para jantar, ele tem que comer primeiro. Uma dessa é verdade. Mas Paulo não deixou azedar. Às vezes as pessoas que nós amamos falam coisas que a gente não precisa ouvir, mas a gente precisa proteger o nosso coração. Eu vi alguém que te ama falar um negócio que te afeta. Tem gente que vive hoje amargurado porque ouviu da esposa, do marido, há 10 anos atrás, uma coisa negativa, e está amargurado, azedou o coração até hoje. Um filho que ouviu de uma mãe, de um pai, uma palavra atravessada, e guarda isso, azedou o coração até hoje. Alguns clientes pregavam o evangelho com motivação errada, e Paulo sabia disso. Olha, na igreja haviam pessoas invejosas. Gente, quanta gente invejosa tem aqui? Não levanta a mão. Não levanta a mão, pode cruzar o braço, de novo. Porque hoje as pessoas não têm vergonha de admitir que são invejosas, sabia disso? Eu já pregando por aí, tem algum invejoso aqui? Levanta a mão, é 5 pessoas. Acredite se quiser. Você pode baixar, Deus abençoe. Pode baixar, Deus abençoe. Pessoas que pregavam o evangelho por porfia, contenda, discórdia, dissensão, disputa, ambição egoísta, falta de sinceridade. E Paulo não permitiu que o seu coração fosse azedado por causa disso. Precisamos olhar o nosso presente com coragem. Eu me lembro de uma programação de um determinado canal que diz assim, irmão, é preciso coragem. Os antigos sabem do que eu estou falando. Irmãos, coragens. Olhar para o presente com alegria, porque a nossa alegria não vem das circunstâncias, gente. A nossa alegria vem do Senhor. O Senhor é a nossa alegria. Você vai ter um coração ensinável se você olhar o seu passado com discernimento. Você vai ter um coração ensinável se você olhar o seu presente com alegria. E Paulo é um exemplo por isso. Mesmo sofrendo, preso injustamente, ele vê o seu presente de maneira alegre. Qual é a dificuldade que você está vivendo hoje? Não permita que isso azede o seu coração. Coração ensinável começa encarando o presente com alegria. Domingo que vem, pela manhã, vamos falar sobre a terceira coisa que transforma o nosso coração. Mas domingo que vem, pela manhã. Mas vamos encerrar o nosso culto. Vamos encerrar o nosso culto cantando uma música antiga, lá
lá do milênio passado, mas que tem uma letra maravilhosa, porque essa música é uma oração. Nós vamos pedir a quem pode mudar nosso coração, que é Deus. Vamos pedir a Deus que nos dê um coração igual ao dele. Vamos pedir a Deus que tire do nosso coração as marcas negativadas do que vivemos no nosso passado. Vamos pedir a Deus que nos dê condição de enxergar as coisas ruins que vivemos como sendo propulsoras para enfrentarmos o nosso presente com alegria, com coragem. Olhar para trás com discernimento, mas enfrentar o presente com alegria. Porque a nossa alegria não está nas circunstâncias. A nossa alegria está em Deus. Você está triste por alguma razão? Clame ao Senhor que te dê a alegria do Senhor, que é a nossa força. Vamos fazer uma oração cantando todo mundo? Dá-nos um coração igual ao teu, coração disposto a te obedecer. Conseguimos cantar isso? Dentro de mim nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana abençoada. Desejo para o seu irmão aí uma semana abençoada, né? Abençoada e abençoada